Pessoal, vamos voltar ao estudo dos números complexos. Agora, nesse caso, vai ser aula 2. Então, vamos fazer uma breve revisão do que foi a aula 1. Na aula 1, a gente viu que o número complexo da forma algébrica é escrito como A mais BI. Isso que a gente já viu na última aula. Onde o A e o B pertencem aos números reais e o I satisfaz essa propriedade, que ele ao quadrado é igual a menos 1. Por quê? Porque a ideia dos números complexos é que a gente consiga achar raízes de números negativos. Aqui algumas definições que já foram comentadas. O A é a parte real do número complexo. A notação usada é se Ré de Z. Z é um número. A parte real do número Z, do número complexo Z, é A. O B, que é o número que acompanha o I, é a parte imaginária. E a notação é in de Z, que é o B. Ou seja, a parte imaginária do número complexo Z é B. E o I se chama unidade imaginária. Então, por exemplo, se eu colocar para vocês Z igual a 4 mais 3i, isso significa o quê? Que a parte real de Z é 4 e a parte imaginária de Z é 3. Observe, a parte imaginária é 3 e não é 3i. O i é unidade imaginária. Se, por exemplo, Z for 2 menos 4i, a parte real desse número é 2 e a parte imaginária é menos 4. Correto? Então, vamos fazer mais alguns exemplos. Vou apagar aqui. Vamos continuar. Se o Z for 4, qual que é a parte real? A parte real de Z é 4 e a parte imaginária de Z é 0. Por quê, professor? Observe que Z igual a 4 é o mesmo que 4 mais 0 vezes o I. Parte real, parte imaginária. 4 e 0. Ou seja, quando a parte imaginária é 0, o número complexo se torna um número real. Mais alguns exemplos. Só arrumar aqui. Se agora o número complexo fosse 5i. Observe que isso aqui é o mesmo, escrevendo na forma algébrica, que 0 mais 5i. Então, a parte real do número complexo é 0 e a parte imaginária do número complexo é 5. Quando você tem um número complexo onde a parte real é 0, esse número ele recebe um nome especial. Ele é dito imaginário puro. Então, toda vez que a parte real for 0, ou seja, o A for 0, você diz que esse número complexo ele tem um nome de imaginário puro. E observe, no caso anterior,
que a parte imaginária era 0, só ficava a parte real. Aí a gente só dá o nome de número real. Então, só para encerrar esse pedaço, suponha que eu tivesse um número complexo da seguinte forma: x mais 4 mais 2x menos 6 e esse é um número complexo. O que é a parte real? É o x mais 4. Esse aqui é a parte real. Esse aqui é a parte imaginária. Se eu tivesse pedido encontre o valor de x para que esse número complexo seja real. Observe, eu quero que ele seja real. Para ele ser real, isso aqui tem que desaparecer. Correto? Então, para isso aqui desaparecer, a gente tem que ter o 2x menos 6 igual a 0. Então, 2x é igual a 6 e o x é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, o valor de x, para que esse número complexo seja apenas real, é 3. Por quê? Porque quando você jogar o 3 aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Então, essa parte vai embora. Sobrará apenas essa, que vai ficar 3 mais 4, 7. Então, ele seria o número 7. Agora, a pergunta é diferente. Eu quero encontrar o valor de x para que esse número complexo seja um número imaginário puro. Para ele ser imaginário puro, esse pedaço tem que sobrar. Esse aqui tem que ir embora. Ou seja, tem que ser 0. Então, qual o valor de x para que x mais 4 seja 0? Passo o 4 para lá e vai passar negativo, então x é menos 4. Quando você joga esse valor aqui, isso aqui vai embora, vai ficar só essa parte, que é o importante. Então, fizemos um exemplo de onde que você encontra o valor de x para que o número possa ser real ou imaginário puro. Para isso, você tem que entender o que é a parte real e o que é a parte imaginária em um número complexo. Agora, estudar as operações entre números complexos. As primeiras 3 operações que a gente vai estudar serão adição, subtração e multiplicação. Basicamente, elas se comportam da mesma maneira que os números reais. Então, é bem intuitivo fazer essas operações. Eu vou fazer através de exemplos que fica mais fácil. Então, vamos começar com o exercício de adição. Suponha que você tem 2 números complexos. 4 mais 3i. E o outro número complexo dá o nome de w. 2 mais 4i. Eu peço a soma, ou adição. Então, você tem o z, que é 4 mais 3i, mais... Vou colocar de outra cor aqui. Mais o 2 mais 4i. A ideia da adição é você vai somar parte real com parte real e parte imaginária com a parte imaginária. Então, esse com esse. Então, 2 mais 4 dá 6. E o outro, você tem 3i com 4i. Então, você tem 7i. Então, a soma de 2 números complexos é feita dessa maneira. Se eu quisesse agora a subtração, então, z menos o w.
Então, vamos montar. Vai ficar 4 mais 3i menos... Vamos colocar em parênteses, porque o sinal negativo vai mudar todo o sinal do número complexo w. Então, vai ficar 2 mais 4i. Vamos primeiro arrumar as coisas aqui. Aqui, 4 mais 3i, menos com mais, menos, então fica menos 2, menos com mais, menos. Fica menos 4i. Aqui o mesmo procedimento. Parte real só junta com parte real. Parte imaginária só junta com parte imaginária. Então você tem de parte real 4 e menos 2. 4 menos 2, então você tem 2. E agora você tem 3i e menos 4i. 3i menos 4i dá menos i. Então você tem que a subtração ou a diferença de z com w é 2 menos i. Se eu tivesse perguntado para vocês qual que é a parte real desse número, a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 1, porque aqui não aparece, mas tem um 1 aqui. A parte imaginária é menos 1. Para fazer a multiplicação, eu vou apagar esses dois para a gente ter mais espaço. Suponha que eu queira agora a multiplicação ou o produto de z com w. Então vamos escrever os dois aqui. Coloque entre parênteses, para ficar mais fácil a visualização. 2 mais 4i. Aqui é você usar a técnica de distributividade. O famoso chuveirinho. 4 vezes 2, 8. 8 positivo, por quê? Mais com mais. Agora, 4 vezes 4i. Então, dá 4 vezes 4, 16. Então, fica 16i. Agora, vamos para o 3i. Mais 3i vezes 2, então, dá mais 6i. E 3i com 4i, 3 vezes 4 dá 12. I ao quadrado. Por que i ao quadrado? Porque i com i. Então, agora é organizar isso daqui. Por enquanto, o 8 vamos manter, porque não tem nenhum outro número. Você só pode juntar coisas equivalentes. Então, parte imaginárias com parte imaginária. 16i com mais 6i dá 22i. Ficou mais 22i. Mais 12. Lembrando, a propriedade de número complexo. I ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então, você ficou com 8 mais 22i menos 12. Por que menos 12? Mais com menos, jogo sinal. Agora aqui você pode juntar esses números. 8 com menos 12. Então, dá menos 4. Então, ficou menos 4 mais 22i. Se eu tivesse perguntado qual que é a parte real desse produto, parte real 4, parte imaginária 22. Vamos em mais um exercício. Novamente, eu quero fazer as 3 operações com esses dois números complexos. Então, vamos começar com a soma. Ou seja, eu quero fazer z
mais o W. Então vai ficar 1 mais 2i mais 2 menos 3i. Professor, por que na subtração o senhor coloca parênteses e na soma você não coloca? Eu não preciso colocar na soma, porque quando você tem um mais, quando você faz o jogo de sinal, permanece o sinal do elemento que estaria dentro do parêntese. Mais com mais, mais com menos, menos. Então é desnecessário. Mas fique à vontade se você quiser colocar. Então vamos aqui. O que é parte real aqui? Parte real é 1 e 2. Positivo e positivo. Então você tem que dar 3. Parte imaginária, 2i e menos 3i. 2i com menos 3i dá menos i. Então, a soma dos dois números complexos dá 3 menos i. Se eu tivesse, qual que é a parte real da soma? Parte real dessa soma. Parte real é 3. Qual que é a parte imaginária dessa soma? Que está dentro do parênteses é o elemento que eu tenho. Parte imaginária é menos 1, porque observe que aqui tem um 1 aqui. Por que é menos? Porque pela forma algébrica o número tem que estar assim. E aqui é menos, então tem um menos aí. Então essa foi a adição ou soma. Agora vamos fazer a subtração ou diferença. Ou seja, temos z menos o w. Então vamos ficar com 1 mais 2i menos... Aqui você não pode esquecer de colocar o parêntese. 2 menos 3i. Por quê? Porque ele vai mudar o sinal dos elementos que estão aqui dentro. Primeiro vamos tirar o parêntese. Para você poder tirar o parêntese, você tem que fazer o jogo de sinal. Então ficou 1 mais 2i, menos com mais, menos, então dá menos 2, menos com menos, mais, então dá mais 3i. Então bastante cuidado com esse parêntese, porque muita gente esquece de colocar o parêntese, deixando assim, e aí geralmente erra esse sinal aqui. A pessoa só repete esse sinal, e observe que aqui tem uma mudança de sinal por causa do jogo. Então vamos aqui. Voltando agora, parte real 1, parte real menos 2. 1 com menos 2 dá menos 1. Parte imaginária com parte imaginária. Parte imaginária 2i, parte imaginária 3i. Então dá 5i. Então, a notação correta, a parte real do elemento que há diferença seria menos 1, que faz o papel do A, e a parte imaginária da diferença é 5, porque aqui é mais 5i, correto? Então, agora que a gente fez a soma e a subtração, vamos fazer a multiplicação. Então, vamos aqui. Quero fazer z vezes w. Então, vai ficar 1 mais 2i vezes 2 menos 3i. Vou fazer a distributiva aqui. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos 3i, mais com menos, menos.
1 vezes 3, 3. Então, dá 3i. Acabou aqui, agora vamos para o 2. Então, fica 2i vezes 2. Você tem 4i. E você tem 2i com menos 3i. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. I vezes i ao quadrado. Então, por enquanto, você está aqui. Então, você ficou com 2. Vamos já diminuir esse tanto de elementos. Você pode juntar essas partes aqui, ó. Por quê? Porque elas são parte imaginária. Menos 3i com mais 4i dá mais i. Porque é menos 3 com 4. Então, dá 1 positivo. Ele está escondido aqui. Por enquanto, a gente está com menos 6i ao quadrado. Então, vai ficar 2 mais i menos 6 vezes... O que é i ao quadrado? Que a gente já viu. I ao quadrado é menos 1. Então, observe isso aqui, na verdade, é um número. Então, ficou 2 mais i, jogo de sinal, menos com menos mais, então mais 6. Agora, você pode juntar esses números reais aqui, as partes reais. Então, ficou 8 mais i. Então, se eu tivesse perguntado qual que é a parte real do produto, você chegaria que a parte real do produto, que é z vezes w, é 8, e a parte imaginária do produto é 1. Porque aqui, na verdade, tem um 1 escondido. Correto? Para encerrar essa parte com essas 3 operações, vamos fazer mais uma do produto. E muitos exercícios aparecem assim. Eles te dão um número. Você pode até esquecer esse aqui. Esse é um número. Aí aparece assim, z ao quadrado. O que é z ao quadrado? É z vezes z. Então, você vai montar, vai ficar 1 mais 2i vezes 1 mais 2i. E você vai repetir todo o procedimento agora. Esse com esse com esse, depois esse com esse e esse com esse. Da mesma maneira que eu fiz anteriormente com o produto. Então, essa parte que eu estou falando por último agora é só para lembrar vocês que quando aparecer um número ao quadrado é ele vezes ele. Aí você tem que usar a mesma ideia da multiplicação que eu fiz anteriormente. Vamos, para encerrar nosso vídeo de hoje, vamos falar da divisão de números complexos. Mas antes de fazer a divisão, a gente precisa de um conceito, que é o de conjugado de um número complexo. O que significa isso? Quando você tem um número complexo, ele é escrito como A mais BI. O conjugado do número complexo tem uma... Primeira, a notação é essa, e ele é dado por A menos BI. Ou seja, basta você chegar aqui e trocar o sinal da parte imaginária. Por exemplo, se você tem z igual a 4 mais 3i. Então, o conjugado vai ser 4 menos 3i. Observe que só muda aqui. A parte real não sofre alteração. Por exemplo, se você tem z igual a menos 4 menos 2i. Então, o conjugado vai ser menos 4, a parte aqui é menos 2, vai ser mais 2. Então, vamos agora na divisão. Eu quero fazer a divisão do número complexo 3 mais 2i, dividido pelo número complexo 1 mais i. Então, o que você vai fazer? Você
vai multiplicar e dividir pelo conjugado do número de baixo. O número de baixo é 1 mais i, então o conjugado é 1 menos i. Você vai multiplicar em cima e embaixo, porque na verdade isso aqui é 1, ou seja, eu não alterei um número complexo aqui. O que você vai fazer? Então você vai fazer a multiplicação em cima e a multiplicação embaixo. E observe que quando você fazer a multiplicação embaixo, não vai ficar parte imaginária. Então vamos aqui. Vamos fazer a multiplicação em cima primeiro. Vou colocar o parênteses aqui para a gente lembrar o que a gente tem que fazer. Vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos i, mais com menos dá menos, então fica menos 3i. Agora, 2i com 1 dá 2i. E 2i com menos i, mais com menos dá menos. Então vai ficar 2i ao quadrado. Embaixo, como que vai ficar? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos i dá menos i. I com 1 dá i. E i com menos i dá menos i ao quadrado. Esse com esse dá menos i ao quadrado. Então, vamos aqui. Em cima, vamos repetir o 3. Esse com esse eu posso juntar, então menos 3i com 2i dá menos i apenas. E menos 2i ao quadrado. Agora embaixo, observe que esse e esse vão embora. Eles sempre vão embora quando você faz a multiplicação de um número complexo pelo seu conjugado. Então sobrou apenas 1 menos i ao quadrado. Então em cima ficou 3 menos i menos 2 vezes menos 1, porque i ao quadrado é menos 1. Embaixo ficou 1 menos 1, a mesma ideia do de cima. Então ficou 3 menos i, menos com menos mais, então dá mais 2. E embaixo, o jogo sinal dá menos com menos dá mais, então ficou 1 mais 1, 2. Então você ficou com, aqui em cima eu posso juntar esse 3 com esse 2, então você ficou com 5 menos i sobre 2. Esse 2 divide tanto o 5 como o menos i. Então, fica 5 sobre 2 menos i sobre 2. A parte real da divisão, então, é 5 sobre 2. E a parte imaginária é menos 1 sobre 2.